Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Quem tem o prazer de se dirigir até você é o pastor Carlos Alvarenga, pastor aqui da Assembleia de Deus, na cidade de Uberlândia, estado de Minas Gerais. Somos do Ministério de Madureira e quero enviar uma saudação ao nosso pastor presidente, que é o pastor Antônio Almeida. Meu objetivo através desse vídeo é apresentar para você as nossas videoaulas da Escola Bíblica Dominical. Trabalhamos com as revistas da editora Betel e vamos estudar a lição de jovens, conectar mais jovens. Neste primeiro trimestre do ano de 2022, estamos estudando as cartas pastorais, as cartas que Paulo escreveu a Timóteo e a Tito. Hoje, lição de número 9, falaremos sobre o obreiro aprovado. Esse será o título que nós vamos abordar nessa lição. Vamos orar e na sequência vamos à nossa aula. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos pelo seu amor que se manifestou na pessoa de Jesus Cristo vindo a esse mundo nos dar a salvação. Te agradecemos pelo privilégio de servi-lo e também te agradecemos, Senhor, pela tecnologia que nos permite divulgar a tua palavra de uma forma mais ampla. Nós chegamos a lugares em que não podemos estar pessoalmente. Abençoa todos quantos vão ver esta aula, professores, alunos, demais pessoas. Que esta aula, ó Deus, seja bênção na vida daqueles que forem assisti-la. A tua palavra, que é viva e eficaz, produza o efeito nas vidas das pessoas que assistirem essa aula. Papai do céu, quero te pedir, abençoa cada professor, cada aluno que forem ministrados por esta aula. E também os professores que forem ministrar nas suas escolas dominical, sejam usados pelo Senhor de uma forma ousada e abençoada, para abençoar a vida dos seus alunos. Em nome de Jesus, eu oro a Ti e agradeço. Amém. Então vamos à nossa aula. Cartas Pastorais, lição de número 9. O obreiro aprovado. O nosso texto áureo, 1 Timóteo capítulo 3, verso 10, diz assim: E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Primeiro, o obreiro, primeiro se é obreiro, depois vem o reconhecimento pela consagração ou pela ordenação. Um dos grandes problemas hoje é que primeiro eles querem a consagração, para depois serem obreiros. Primeiro você é, para depois você ter. Hoje, infelizmente, as pessoas trocam as coisas de lugar. Elas querem ter, depois elas querem fazer e depois elas querem ser. Quando, na verdade, você primeiro tem que ser, para depois ter o reconhecimento. Convém notar que vários líderes mencionados nas Escrituras foram primeiro provados e depois eles vieram a ser líderes. Por exemplo, José. Primeiro José foi provado no Egito durante muitos e muitos anos. Casa de Potifar, depois no cárcere. Só depois que ele sobe ao poder e se torna o segundo homem mais poderoso do Egito. Moisés cuidou das ovelhas de seu sogro durante 40 anos. Depois é que ele foi usado por Deus para libertar Israel do Egito. Josué primeiro serviu a Moisés, depois ele tornou-se seu sucessor. Davi primeiro pastoreou as ovelhas de seu pai, para depois ele ser o pastor de ovelhas da nação de Israel. Jesus
Jesus ele teve um tempo de preparação, né? Jesus foi primeiro preparado para depois ele iniciar o seu ministério. Então, nós precisamos entender que a liderança ela é um processo. Primeiro, você serve e depois você se torna líder. E o grande mal que nós temos visto na igreja nos dias de hoje é líderes que não foram servos e líderes que não conseguem ser servos. Porque o obreiro ele não é para ser servido pela igreja. O obreiro é para ser servo da igreja. Vamos à nossa verdade aplicada. O obreiro aprovado, ele é irrepreensível aos olhos de Deus, da comunidade cristã e também da sociedade. Lembrando, né, que aprovado é alguém que passou no teste. Por exemplo, você passa no teste do vestibular para ingressar na universidade. Você passa no teste da entrevista de emprego para você começar a trabalhar. Então, a pessoa aprovada é a pessoa que passou por uma prova. Ela mostrou capacidade, ela mostrou condições para ser aprovada. Antes de ser reconhecido ou aprovado pelos homens, o obreiro precisa receber de Deus a sua chancela. Nós não podemos confundir a aceitação das pessoas com a aprovação divina. Talvez todo mundo aprova aquele obreiro, mas ele não tem a aprovação, ele não tem a chancela de Deus. Então, primeiro, ele precisa ser chamado, convocado, vocacionado pelo Senhor, para depois ser aprovado pelos homens. Recordo-me de Paulo. Paulo vai até Damasco para perseguir a igreja, mas aí ele tem um encontro com Jesus. E Deus vai dizer a Ananias o seguinte acerca do apóstolo Paulo. Atos 9,15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Então, Paulo foi alguém chamado, alguém chancelado pelo Senhor para realizar a sua obra. Então, existem os chamados por Deus, existem aqueles que são chamados pelos homens, existem também aqueles que se chamam para a obra. Nosso primeiro tópico: um obreiro provado e aprovado. Um obreiro provado e aprovado. Sabemos que uma das mais sublimes missões na terra é ser um obreiro, ser alguém vocacionado por Deus. Porém, isso exige o mais alto grau de comprometimento moral e espiritual. As Escrituras nos dizem que precisamos nos apresentar a Deus como obreiro aprovado. Verso tão conhecido nosso, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Apresentar-se a Deus aprovado. Existem obreiros que se preocupam em se apresentar aos homens. Existem obreiros que se preocupam em receber dos homens a sua aprovação, a sua honra. Ser aprovado pelos homens não significa aprovação divina. O obreiro precisa ter qualificações para exercer o ministério. Ele não pode ser relaxado no exercício do ministério. Ele precisa ser útil no exercício do ministério. Eu me lembro da parábola dos talentos, Mateus capítulo 25. O Senhor vai ausentar-se das suas terras e aí chama 3 servos. E, de acordo com a capacidade de cada servo, dá a eles talentos para que eles administrem até que ele volte. Um recebe 5 talentos, um recebe 2 talentos e um recebe 1 talento. Quem recebeu 5 talentos multiplicou.
Quem recebeu 2 talentos multiplicou. E aquele que recebeu apenas 1 talento não multiplicou, pelo contrário, enterrou aquele talento. Este é um obreiro inútil, que não se apresenta diante do Senhor aprovado. E nós temos muitos obreiros deste jeito na igreja. Aprovado quer dizer passar no teste, né? Essa palavra, ela quer dizer que o ouro e a prata foram examinados e foram achados puros, sem escória. Então, aprovado é isso, é passar no teste, é ser achado sem defeito, não ser deficiente. O obreiro ele não pode ser escolhido por parentesco, não pode ser escolhido por condição financeira e também não pode ser escolhido tão simplesmente porque ele tem um bom conhecimento acadêmico e teológico. Não. O obreiro precisa ser alguém que foi chamado por Deus e que tem qualificações para exercer o ministério. Manejar bem a palavra quer dizer não distorcê-la, não adulterá-la, é ser fiel ao que está escrito. Irmãos, a Bíblia não pode ser interpretada ao nosso bel prazer. Existem regras hermenêuticas de interpretação da palavra. Então você não pode interpretar a Bíblia do seu jeito, mas existem regras para que a Bíblia seja interpretada. Então, manejar bem quer dizer isso. Você não distorce a palavra, você não adultera a palavra, mas você é fiel àquilo que está escrito. O obreiro provado no seu caráter. O caráter é a impressão digital da alma. Por isso, o cristão precisa ter seu caráter forjado à luz da palavra de Deus, em Cristo e através da ação do Espírito Santo. Essa palavra caráter que nós temos no português, ela vem do grego, carácter, que quer dizer marca, sinal de distinção. Então, o que é o caráter? Segundo o dicionário Aurélio, caráter é o conjunto das qualidades. Qualidades podem ser boas ou más de um indivíduo e que lhe determinam a conduta e a concepção moral. Então, o caráter é a característica responsável pela ação, pela forma como a pessoa age, reage e se expressa. É a maneira de cada um agir e expressar-se. Tem a ver com princípios, com valores, com a ética de cada um. O caráter é a marca pessoal de cada indivíduo. Qualquer deficiência no caráter do obreiro, por exemplo, pode depor contra a obra e o reino de Deus, por causa do escândalo e da perca de almas para o reino das trevas. O caráter é mais importante que o carisma. Tem gente que se empolga, que se envolve com carisma, mas nós precisamos ter obreiros não carismáticos. Aquela pessoa que é amigo de todos, onde chega, faz festa, é o centro das atenções? Não. O obreiro precisa ter caráter, um bom caráter, um caráter parecido com o de Jesus Cristo. Jesus adverte, acerca da questão dos escândalos. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Mateus capítulo 18, verso 7. Fazer alguém tropeçar, fazer alguém desviar-se dos caminhos do Senhor, trará um terrível preço para essa pessoa, a pessoa que provocou o escândalo.
Infelizmente, nós vivemos uma crise moral, não só no mundo, não só na sociedade, mas dentro da igreja. Quantos escândalos, quantas manchetes nas páginas policiais de obreiros que denigrem a imagem da igreja. Dos líderes aos membros, não são raras as vezes os escândalos noticiados. É urgente que sejam levantados obreiros na igreja, como foram os obreiros da igreja primitiva, né? Homens de boa reputação, homens que, quando foi dito que era para se escolher ali diáconos para servir as mesas, foram logo apontados. Por quê? Porque eram homens de caráter, homens de boa reputação. É o que nós lemos lá em Atos, né, capítulo de número 6. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação. O obreiro precisa ter uma boa reputação, precisam falar bem dele. E o obreiro não pode apenas ter uma boa reputação, né? Ele precisa zelar pela reputação da sua família, da igreja. Cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é indispensável ao obreiro. E de sabedoria. A sabedoria é indispensável para um obreiro. Aos quais constituiremos sobre este importante negócio. Mas nós quem? Os apóstolos, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a multidão, e elegeram a Estevão, homem cheio do Espírito Santo e de fé, a Filipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 3, 4, 5 e 6. Olha o conselho de Paulo a Timóteo sobre essa questão da reputação, do exemplo. 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então, Paulo está dizendo que Timóteo e todos os obreiros precisam ser, primeiro, exemplo na palavra. Viver aquilo que prega. Ter uma palavra, conforme o próprio Senhor Jesus disse, sim, sim, não, não. Uma palavra honrada. Exemplo no procedimento, na sua conduta. Quando Eliseu passou lá pela mulher lá, ela disse, eis que vejo que esse que passa por nós é um homem de Deus. Exemplo no amor, exemplo na fé, exemplo na disposição. O obreiro precisa ser disposto. Exemplo na pureza, ou seja, santidade. Paulo escrevendo aos Coríntios, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então, exemplo fala de modelo a ser imitado. Você é um modelo? As pessoas podem olhar para você e imitá-lo? Essa é uma pergunta bastante difícil de ser respondida. Lidere não pela imposição, lidere não pelo autoritarismo, lidere não com gritarias, né? Porque tem gente que só lidera gritando, mandando, batendo na mesa. Isso não é um jeito correto e bíblico de liderar. Lidere pelo exemplo. Eu vou repetir. Lidere pelo exemplo. Santidade, piedade, perseverança, solidariedade são marcas indispensáveis a um obreiro aprovado. O obreiro provado no contexto familiar. Vamos ver sobre esse tema, né? O obreiro provado no contexto familiar. Nas qualidades de um obreiro,
Paulo deixa claro que se alguém não governa a sua casa, é impossível ser líder na igreja. Então, vamos ver o que Paulo diz. 1 Timóteo 3,4. Que governe bem a sua própria casa, a família em si, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Escrevendo a Tito, Tito 1,6. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Em outra passagem bíblica, vemos que quem não cuida dos seus negou a fé. 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. A família é o primeiro campo de atuação do obreiro. A família é o primeiro rebanho. A família é a primeira congregação do obreiro. A família aprova ou desaprova o ministério do obreiro. É muito sério, irmãos. É muito sério. Vive-se uma coisa no lar e vive-se outra na igreja. Existe uma incoerência entre os dois ambientes e não pode ser assim. A igreja precisa ser continuação do que você é na sua casa. Tem uma piada que ao invés de levar a gente a rir, leva a gente a chorar, né? Dizem que morreu o obreiro e aí teve lá os ritos fúnebres e o pastor estava lá celebrando o culto. E aí de repente ele começa a elogiar aquele obreiro, né? Falando das suas qualidades, enaltecendo ele. E de repente a viúva dá um cutucão no filho e diz assim: meu filho, vai lá no caixão e vê se realmente é seu pai que está lá. Tá lá, né? Porque esse homem que o pastor está descrevendo eu não conheço. Talvez não seja o seu pai que esteja lá no caixão. Uma piada, na verdade, muito triste, né? E tem também aquela história, né, do menino. O menino chega para o pastor e diz assim: pastor, eu queria tanto morar na igreja. E o pastor se entusiasma com aquilo, né? Uma criança já com tanto amor, com tanta devoção, dedicação para com a casa de Deus. Aí o pastor diz assim: mas por que, meu filho, que você quer morar aqui na igreja? Ah, pastor, porque aqui meu pai é tão bonzinho. Meu pai não briga, meu pai não xinga, meu pai não bate na gente. Então, aqui meu pai é um homem totalmente diferente. Repetindo, a família aprova ou desaprova o ministério do obreiro. Então nós temos que ter muito cuidado com a nossa primeira congregação, que é a nossa família, a nossa casa. Nosso segundo ponto: tentados, mas aprovados. É normal ser tentado, pois vivemos num mundo dominado por Satanás, seus demônios, um sistema que é totalmente anti-Deus e o seu povo. Então a tentação ela é normal, ela acontece. E a tentação é o meio pelo qual o caráter e a estrutura do obreiro ela é colocada à prova. Nós precisamos diferenciar tentação de provação, mas aqui nós vamos falar da tentação. Então a tentação ela é uma indução ao pecado. O objetivo da tentação é te levar a pecar. Nós somos constantemente tentados a pecar por causa da nossa natureza caída. Nós temos a natureza divina, que foi restaurada, mas nós continuamos ainda a ter a velha natureza. O velho Adão continua habitando em nós. Então nós somos tentados por causa da nossa natureza. Tiago 1,14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então somos tentados por uma questão de natureza. A nossa natureza ela tende ao pecado. E nós somos também tentados pelos ardis de Satanás. Satanás é chamado de tentador. Então ele tenta. Ele quer nos derrubar. Ele quer nos destruir. Não é pecado ser tentado. Pecado é você ceder
a tentação. Jesus foi tentado, como você bem sabe. O evangelista Mateus, capítulo 4, o evangelista Lucas, no capítulo 1, e o evangelista Marcos, no capítulo 1, e o evangelista Lucas, no capítulo 4, ele vai falar da tentação de Jesus por parte de Satanás. É um texto impactante, mas que nos mostra que é possível você vencer a tentação, desde que você esteja em comunhão com Deus e você esteja apto a vencer a tentação por meio da palavra de Deus. Foi dessa maneira que Jesus Cristo venceu Satanás, por meio da palavra. Foi no deserto, ao ser tentado, que Jesus demonstrou que é possível vencer as tentações e permanecer firme no propósito de Deus. Então, nós precisamos vencer a tentação. Nós precisamos resistir à tentação, porque a queda, ela é terrível. E talvez a queda nunca mais te permita levantar. Então, não ceda à tentação. Uma grande prova que o obreiro passa é a prova diante do materialismo. Quando eu falo de materialismo, eu me lembro de alguns personagens bíblicos, por exemplo, Geazi, que foi atrás de Naamã para buscar uma recompensa. E aquela recompensa foi maldição para a vida de Geazi. Ficou leproso. Então, cuidado com o materialismo. Assim como hoje, no passado havia pessoas que faziam negócios com o evangelho, objetivando lucro e vantagem pessoal. Veja o alerta de Paulo, 1 Timóteo 3,3. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. 1 Pedro 5,2. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. O obreiro ele não pode ser avarento, não pode ser ganancioso. E infelizmente a gente tem visto que cada dia mais surgem obreiros avarentos, gananciosos. As altas cifras e o status têm levado a muitos a abrirem mão de convicções e valores e se tornam fantoches de mamon. A ambição desenfreada e o materialismo podem nos persuadir a viver uma vida incompatível com o chamado de Deus. Não é pecado e não é errado você possuir bens e ter uma vida confortável. O problema é ser dominado pelos bens. O problema é ser dominado pelo materialismo, pela cobiça, pela ganância. O problema é você querer obter riquezas a qualquer preço, a qualquer custo, até mesmo à custa da sua salvação. Jesus deixou bem claro, Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Paulo é um exemplo. Paulo trabalhava com as mãos, fazendo tendas para se sustentar e sustentar os seus companheiros. E ele, em Atos capítulo 20, o verso 33, diz assim: de ninguém cobicei prata, nem ouro e nem as vestes. Paulo era um exemplo de um homem desapegado do materialismo. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9, 10 e 11. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Essa primeira parte aqui do versículo dá uma ideia de um naufrágio aonde as pessoas
caem num precipício. E esse precipício está cheio ali de pontas. E as pessoas são destruídas. Porque o amor ao dinheiro, não é o dinheiro que é mal, mas o amor ao dinheiro, é a raiz de toda espécie de males. Pelo amor ao dinheiro se pratica toda a maldade. Nós estamos vendo aí, né, o amor ao dinheiro, o apego ao poder, levando o mundo a uma guerra. A guerra da Rússia contra a Ucrânia. É uma guerra por poder, por dinheiro. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. O obreiro tem 3 grandes inimigos: dinheiro, poder e o sexo. E muitos têm caído nesse tripé maldito. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos guarde. O nosso terceiro ponto: sendo um homem segundo o coração de Deus. Então o obreiro precisa ser um homem segundo o coração de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 22. Diz assim: a Samuel disse que já havia escolhido um homem segundo o seu coração para ser rei. E quando este foi retirado, este quem? Saul, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Que nós como obreiros, e nós como crentes em geral, tenhamos como nossa grande ambição ser homens, ser mulheres, conforme o coração de Deus. Um homem que escuta a voz de Deus. O obreiro precisa ser um homem que escuta a voz de Deus. O obreiro não pode cair naquela máxima, naquele ditado popular que é mentiroso, dizendo assim: a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo nunca foi. A voz do povo nunca será a voz de Deus. Então, nós vivemos numa sociedade barulhenta. Muitas vozes têm ecoado no nosso coração. Porém, o que vai determinar o sucesso do nosso ministério é se nós estamos ouvindo a voz correta. E qual é a voz correta? É a voz do Senhor. Deus ainda fala no meio do seu povo. Aleluia. Mas muitas vezes nós não queremos ouvir, porque aquilo que Deus fala vai contra as nossas expectativas. Deus fala, e se você ouvi-lo, você será bem-sucedido. Você precisa ser alguém acostumado a ouvir a voz de Deus. Moisés falava com o Senhor face a face. Fala de intimidade, fala de relacionamento. Então você só vai ouvir a voz de Deus se você tiver intimidade com Ele. Fortificando em Deus. A fonte da nossa força está em Deus. Foi o que Paulo disse a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, verso 1. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então é de Jesus que vem o nosso sustento. É de Jesus que vem o nosso amparo. É de Jesus que vem a nossa força. Aleluia. Quando ele usa a palavra fortifica-te, a palavra que ele usa aqui, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, é a mesma palavra que ele usa em Filipenses 4,13. Quando ele diz assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então a nossa força, o nosso vigor, a nossa energia, o nosso ânimo vem do Senhor. Aleluia. A nossa renovação vem do Senhor. A nossa capacitação vem do Senhor. Então, fortifica-te em Cristo. Fortifica-te em Deus. Fortifica-te no Espírito Santo, para que você tenha um ministério bem-sucedido. Para que possamos suportar os embates da fé, é necessário uma vida piedosa, de comunhão com Deus,
estudo da palavra, oração e jejum. Um obreiro aprovado por Deus pauta seu ministério na vontade de Deus e não na vontade dos homens. Paulo deixou bem claro que a sua vontade era agradar ao Senhor. Gálatas 1:10. Por quê? Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar os homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Aleluia. Então, fica para você, obreiro do Senhor, essa pergunta. A quem você quer agradar? Aos homens ou ao Senhor? E que possamos ser obreiros aprovados por Deus. Porque o obreiro aprovado por Deus, ele é um obreiro aprovado também pelos homens. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Que essa aula tenha sido bênção para você, tenha esclarecido dúvidas e tenha trazido também para você algum insight, para você implementar na sua aula aí no próximo domingo. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe em tudo. E que nós possamos ser obreiros aprovados, nós possamos ser professores aprovados diante dos nossos alunos. Lembrando que essa aula é uma promoção do canal EBD Mestres. Nós temos nosso canal no YouTube. Se você gostou, dê o seu like e envie o link para que outras pessoas possam também ser abençoadas por meio dessa aula. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe e que você tenha uma excelente aprendizagem, que você tenha também uma excelente aula no próximo domingo.